queridos e queridas, estamos no nosso quinto encontro, né? E a gente tem visto assim o quanto a forma, a explanação do livro, né? Ele vai nos trazendo uma evolução das temáticas, né? Então é como que cada encontro a gente vai ampliando a percepção da vida e do que a gente está vendo, né? E essa ampliação, ela vai também nos levando a uma melhor compreensão da gente como ser humano e das nossas relações com o mundo a partir de uma visão biológica, né? Então, é super importante isso, porque nos traz essa sensação, essa percepção, né, de que nós fazemos parte de uma totalidade, né? E hoje o tema, assim, eu acho muito legal, porque a gente vai começar a tratar, né, da evolução, né, que é um tema que esse velhinho aqui é um cara muito especial, né, é um cara que mudou a história da humanidade, ele se chama Charles Darwin, né, e que foi ele que, assim, comprovou, né, a partir dos seus estudos, a questão da evolução das espécies, e que a gente vê a partir da leitura que a gente está fazendo durante esses encontros, né, a partir da árvore do conhecimento, do livro A Árvore do Conhecimento, essa nomenclatura, e essa, mais que uma nomenclatura, mas uma percepção, né, de que a evolução se dá por uma deriva, né, por um desvio de um caminho que estava sendo seguido e, de repente, por algum processo de relação daquele ser com o meio, isso provoca uma deriva, um desvio, né? E hoje a gente vai focar mais sobre essa questão, né? Só que eu acho que não são todas as pessoas aqui do grupo, né? Não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre Darwin e sobre a teoria da seleção natural, né? Então, eu selecionei um vídeo que fala muito brevemente, um vídeo bem feitinho, que fala muito brevemente da história do Darwin, tá? Que é uma história maravilhosa. Eu acho muito bonita, é uma história que também muito encantadora do ponto de vista da viagem que ele fez, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, né? E o Darwin embarcou, né, num navio chamado Beagle, né, que era um navio que fazia... na realidade, ele fazia uma pesquisa sobre a confecção de mapas, né? Então, ele tinha a missão do Beagle, com o seu capitão, que era o Fitzroy, né? Era fazer mapas das regiões onde se passava, né? E quando eles saíram, né, da Inglaterra, eles pensavam em fazer uma viagem, nasceu de 1 ano, 2 anos, e no final foram 5 anos, né? E é muito interessante, muito, muito bonita esse, essa viagem, tudo que ela trouxe, uma viagem que tem muitas aventuras aí dentro que aconteceram, né? Então, a gente vai sair um pouquinho dessa tela, porque eu quero compartilhar, então, com vocês o vídeo, tá? Então, vamos sair, a gente entrou só para vocês olharem o Darwin, e vamos sair da tela para entrar no vídeo sobre o Darwin, que eu acho super importante a gente poder dar uma olhada, né? Justamente porque... para dar um fundamento, especialmente para quem não conhece, né, essa teoria. Deixa eu ver aqui. Ok, está aqui, esse aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se continua compartilhado o som, sim. E vamos.
A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Alguns pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular, como uma sela, e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente, elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, Darwin virou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Avanços científicos comprovaram a teoria de Darwin, e até a Igreja Católica acabou aceitando décadas mais tarde, com ressalvas, que a evolução era compatível com a fé. E hoje,
Mais de 150 anos depois que o mundo conheceu a teoria de Darwin, sabemos que a evolução é um fato. O planeta continua mudando, às vezes de forma dramática. E nós mudamos com ele. Oi, pessoal! Então, pessoal, vamos voltar para a nossa apresentação. Eu achava super importante realmente a gente poder dar uma olhada nesse filme, né? Nesse vídeo, para ter uma ideia, né? Não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre essa história, eu achava importante que a gente pudesse olhar um pouquinho para ela, como ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Então, dentro de tudo que a gente viu até agora, né, a gente foi vendo a evolução da vida, o surgimento da vida, a evolução da vida e algumas características básicas do que é a vida orgânica, né? O que são os organismos. Então, o que é o que a gente chama de seres vivos, né? Então, a gente pode ver algumas características que apontam para um ser vivo, né? Como aspectos fundamentais dos seres vivos. Então, vamos ver 3 dessas características que Maturana e Varela vão apontar dentro de uma visão que eles vão construindo ao longo do livro. Né? Então, um ser vivo é um ser vivo quando ele é um indivíduo também, é uma unidade, né? O indivíduo no sentido do indivisível, né? Onde existe uma estrutura, né? Uma estrutura básica que ela perde a coerência se ela for dividida, né? Então, uma unidade. Essa unidade, ela passa pelo processo de autopoiese, então ela vai estar em constante transformação, mas, apesar da constante transformação, ela é sempre a mesma, né? Então, esse fato de que as estruturas vivas, elas nascem, né, elas surgem, elas são concebidas, e elas passam um processo de transformação super intenso, mas, ao mesmo tempo, elas mantêm a sua coerência, ou seja, não se transforma em outro indivíduo, não mantém uma identidade, né? Então, como é que a gente pode perceber isso? A gente pode perceber isso em nós mesmos, né? E a própria teoria de biodança vai falar sobre isso, né? Então, que a gente já foi bebê, né? Agora somos adultos, mas nem por isso eu deixo de ser aquele bebê, né? Aquele bebê sou eu ainda, apesar de a gente de termos mudado muito, né? Então, todo esse processo de transformação, ele não rompe com a estrutura de identidade, ele é um processo de revelação, ele é um processo de autocriação, é um processo de amadurecimento, e que mantém a estrutura de identidade. Então, essa é uma das características que Maturana e Varela vão apontar como uma característica dos organismos vivos. Então, outra característica é a capacidade de reprodução, né, e de estabelecer uma rede histórica. O que significa isso? Se a gente olhar lá os capítulos que a gente viu anteriormente e ver toda a questão da deriva e da evolução das espécies, né? Então, o fato de nos reproduzirmos, que é uma característica básica da vida orgânica, né? A reprodução, que vai desde aquela reprodução que a gente viu, pela divisão das células, né? Até a reprodução sexuada, que é o que a gente viu no último encontro, vai havendo uma deriva, né? Onde, além de se perpetuar uma espécie, existe digamos, uma criação, né? Um processo de deriva que vai
criando também outras espécies. E daí eu trouxe essa imagem, né, que parece, é uma imagem estranha, né, uma imagem lá do museu em Düsseldorf, que é o Museu Neandertal. Eu já tive ali, é uma coisa maravilhosa esse museu, né? Que trabalha, que é um museu onde existe todo um estudo, né? Inclusive com imagens, com a produção de esculturas, né, em cera, que acho que é cera, não sei se é exatamente o material, mas parece que a gente está na frente do Neandertal, como essa menina, né, que essa foto é bem famosa. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, né, exatamente uma imagem de um Neandertal que é, digamos, uma espécie muito próxima a gente, uma espécie Homo, né? Mas não é o Homo sapiens. Então, a gente vê aqui que houve um processo de deriva histórico, né? Uma relação histórica que vai fazendo com que a transformação desses seres vá no processo de uma dança criativa, né? De uma dança criativa que vai transformando as espécies na sua relação com o meio e vai criando essas outras possibilidades. Algumas a gente vai ver que são possibilidades que, em algum momento, aquele filo, né, aquele galinho da árvore evolutiva, ele cessa. Mas existe uma bifurcação onde, em algum momento, aquela bifurcação vira o ramo principal, né? E aí vai, né? É a evolução da vida. Alguns galinhos vão secar, outros vão ficar muito vitais por um tempo, depois secam também, e a vida continua, como disse no vídeo, né? A vida continua no seu processo evolutivo, a gente continua nesse processo. E outra característica que a gente viu com bastante foco no último encontro, né, é que o ponto de partida de todo ser vivo, independente de ser uma bactéria ou um elefante, né, todos partem no início de um ser unicelular, o início de toda a vida é uma célula, né? E à medida que vai havendo uma relação dessa pequena célula, dessa primeira célula, né? Ou dentro de um organismo unicelular, ou dentro de um organismo multicelular, né? A gente vai vendo que vai se construindo em cada ser vivo uma relação com o meio, onde outros seres vivos são meio também, né? E essa dança entre o meio e a unidade, entre o meio e esse indivíduo, vai formando o que a gente chama de acoplamento estrutural, que a gente vai entender melhor no segmento. Que a terminologia acoplamento estrutural a gente já começou a ver no último capítulo, né? E vamos aprofundar um pouco, buscando um maior entendimento hoje. Então, qual é o resultado, né, da vida como um todo, né? Se a gente vê essas três características que a gente citou anteriormente, né? Qual é o resultado disso, né? Então, a vida orgânica ela vai se constituir de ontogenias, ou seja, de unidades, de indivíduos que têm a sua identidade e vão se revelando, né, com a sua relação com o meio. Nessa relação com o meio, nessas unidades, e como a gente viu da última vez, essas unidades que pode ser desde a pequena célula até a relação entre todas as células de um organismo multicelular, até a relação desse organismo multicelular com outros membros da sua espécie, ou a relação dessa
dessa espécie com outras espécies, e a relação dessas outras espécies com o meio como um todo, isso são, digamos, dimensões cada vez mais amplas do que a gente chama ontogenia. Então, a gente pode ver a ontogenia ou a história, né, de uma pequena célula, como a gente pode ver a história de todo o nosso planeta, né? Então, essas abrangências que são cada vez maiores, né, elas, a gente vai chamar de ontogenia, né, porque elas têm uma história própria como unidade, né? Mesmo que essa unidade seja, na realidade, acoplamentos estruturais atrás de acoplamentos estruturais. Nós, como seres humanos, somos acoplamento estrutural puro, né? Nessa unidade que somos cada um de nós temos a relação entre todas as nossas células que têm diferentes funções, né? E isso já é um aspecto evolutivo lá daquela primeira célula que surgiu, né? Aquele primeiro protozoário, né? Depois a gente tem todos os seres, né? Os micro-organismos que, na realidade, não são nossas células, mas que funcionam em simbiose dentro do nosso corpo, nos ajudando à digestão dos alimentos, nos ajudando em todas as funções metabólicas, né? Então, tudo isso vai compondo unidades cada vez maiores. Quando a gente olha uma pessoa, a gente não imagina, né, que ela é esse composto de todas as células, mas não somente de todas as células, de todos os micro-organismos, né, que estão nela, vivendo nela, né? A gente não imagina isso, mas a gente está vendo nessa unidade tudo isso acontecendo. Então, conforme a gente viu nosso último encontro, né, essa diversificação de acoplamentos, né, e de manifestação, né, de unidades únicas também, né, porque as unidades elas sempre vão ter características que são próprias. Então, por mais que um ser seja muito semelhante geneticamente um com o outro, né, ou até iguais, como são o caso dos gêmeos, a interação com o ambiente nunca é a mesma, né? Nunca é a mesma. Isso vai criando alguns aspectos que são muito específicos em cada ontogenia, seja ela a célula, seja ela o nicho ecológico, né? Então, e disso, né, se criam caminhos que vão caminhos diferenciados, né? Então, um determinado ser se manifesta de uma forma, outro se manifesta de outra, mas isso não chega a criar uma deriva, né? Não chega a desviar um caminho, continua se mantendo uma determinada espécie. Em algum momento, um desses seres pode abrir um outro filão, né? Então, e esses filões que vão se abrindo, né? Daí a gente já não pode dizer que são ontogenias, porque eles vão ter uma conotação histórica. E daí a gente já vai ter uma outra visão, que é uma visão filogenética, ou seja, que é a evolução não de uma espécie em si, mas de todas as espécies juntas, né? Vendo que um vem do outro, um se irmana com o outro. Então, que, de alguma forma, quando a gente vê uma grande árvore, né? Uma mangueira enorme, a gente, de certa forma, a gente é tão diferente, né? Seguimos caminhos evolutivos tão diferentes, mas a gente vem de uma mesma origem, então isso nos irmana de alguma forma. E essas bifurcações, essas derivas, né? Elas são o que a gente vai chamar de filogenia. Então, nessa inteligência que é a evolução, né?
que é uma dança na realidade, então, existe algo que se conserva, que é a organização da vida, né? Aqueles 3 pontos que a gente viu inicialmente, né? Eles se mantêm em todos os seres vivos. Então, a organização dos seres vivos, aquela base é sempre a mesma, mas a estrutura ela vai se adaptando, né? Nessa dança de interação com o meio, e esse meio, como eu coloquei para vocês, também é outras espécies, as modificações que existem, por exemplo, no clima, na radiação solar, tudo isso influenciando nessa dança, né? Então, começam a haver mudanças de estrutura. E essas mudanças de estrutura, elas são uma base super importante, né, do que faz essas derivas. Então, como a gente pode ver ali no vídeo do Darwin, né, aquela questão das tartarugas de Galápagos, né, a dança que aquele ser que era inicial, né, que era uma tartaruga, a tartaruga base, a tartaruga de origem, né? Então, nessa dança com o meio, existe uma seleção, né? Uma seleção que é natural, daqueles seres que mais se adaptam a um determinado momento, a um determinado ambiente, desculpe, e os seres que se adaptam a outro determinado tipo de ambiente. Somente que a própria interação desse ser com o ambiente provoca mudanças ambientais. Isso é o acoplamento, né? Só que essas mudanças ambientais, às vezes, podem ser tão radicais que elas fazem novas derivas ou elas extinguem um dos caminhos evolutivos, que se rompe, que não consegue se adaptar, né? Então, essas mudanças, hoje a gente vive muito a questão da mudança climática, né? Quando existe uma mudança climática muito profunda, muito rápida, isso pode determinar o final, né? O estancar da evolução de vários filos, né? Vários galinhos dessa árvore evolutiva. Então, existem períodos, né, do nosso planeta, da história da evolução das espécies, onde existem mudanças muito radicais, repentinas, né, do ambiente, do clima, de algum fator químico, e isso muitas vezes provoca os processos de extinção em massa, né? A extinção em massa é esse processo que muitas pessoas acreditam que possivelmente, né, esteja acontecendo nesse momento, a gente esteja entrando no 6º período de extinção em massa, né? Mas a Terra já passou por outros períodos, né? Quando a mudança é muito rápida, existe do ambiente, né? Nessa interação com os seres vivos, existe uma mudança muito rápida do ambiente, isso pode determinar que algumas espécies não consigam fazer derivas, né? Não consigam se adaptar, e daí aquele galho evolutivo cessa, né? Cessa, e daí, só que isso dá oportunidade, em geral, né, daqueles seres que são mais adaptáveis àquele tipo de ambiente, né, reforçar o seu filo evolutivo, e aí criar novas derivas. Então, o Maturana e Varela, eles vão dizer assim que, na realidade, essa interação, essa dança, né, com o ambiente, ela se dá por perturbações. O que significa isso? Que a presença de um organismo no ambiente, ela causa modificações no ambiente e o ambiente causa modificações no organismo,
E isso faz com que exista um processo criativo, né, dentro da própria vida, que Maturana e Varela vão dizer que, na realidade, a vida é autopoética, né? Ela cria a si mesmo nessa relação. E por isso a gente pode dizer que a criatividade não é um aspecto exclusivo humano, né? A criatividade é um aspecto da vida, é algo essencial que está no centro, no cerne da manifestação de vida. Então, aquilo que a gente tinha colocado dessa dança de interações, né, vão causando, então, modificações que são modificações estruturais, porque em nível de organização básica da vida, se continua sempre o mesmo tipo de organização, né, que é aqueles 3 itens que a gente colocou inicialmente. Então, dentro da questão da deriva, a gente vai ver 4 formas de interação com o meio, né, e os seus resultados. A gente vai ter um aspecto, né, que é a nossa mudança de estado. Então, que é aquilo que a gente colocou lá inicialmente, né, que na interação com o meio, nós temos mudanças de estado, né? O envelhecimento é uma evidência disso, né? Então, na interação com o meio, existe uma oxidação das células, e isso vai fazendo com que a gente vai perdendo, né, a vitalidade das células, mas nem por isso a gente deixa de ser quem a gente é, né? Então, muda-se o estado, muda-se a forma como a gente se comporta, muda a nossa corporeidade, mudam os nossos hábitos, mas a identidade se mantém, né? E é interessante a gente perceber que essa mudança, são formas adaptativas também, que em algum momento podem criar derivas, ok? Então, existem mudanças que a gente vai chamar de mudanças destrutivas, né? Então, quando uma mudança ela é tão radical, ela é tão agressiva, que ela impede aquela unidade de se adaptar. Então, daí surge o desaparecimento da unidade, ou a morte, né? Então, aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, da seca, né? Muitas vezes essa mudança ambiental, né, ela impossibilita a continuidade da existência daquela unidade. Então, são mudanças que são consideradas destrutivas. Daí a gente tem as perturbações, tá? As perturbações, então, são essas relações com o ambiente, do ambiente com a unidade, da unidade com o ambiente, onde, na realidade, elas não são tão radicais, né? que façam com que a unidade desapareça, né? Então, elas não têm um grau de agressividade que faça com que a unidade desapareça, e elas fazem importantes processos de adaptação, né? Então, é um pouquinho diferente que a primeira, né, onde o meio vai ter coisas que são naturais, né, e que mantém-se a identidade daquela unidade. Aqui nas perturbações, essas modificações podem ter um nível tão profundo, né, que podem realmente trazer mudanças de comportamento, mudanças orgânicas, metabólicas, e que podem criar processos de deriva. Desencadeia uma mudança de estado, uma mudança mais profunda. E daí depois a gente tem nesse nível, no mesmo nível, né, as interações que são destrutivas, né?
e que geram mudanças destrutivas. Então, assim como na, no processo anterior, né? No processo das perturbações, existe um nível de adaptação que pode gerar como um fluxo, uma onda de novas adaptações, né? Aqui a gente vai ter interações onde se rompe essa possibilidade, né? Onde se rompe, onde é tão agressivo, é tão enfático, é tão rápido, que deixa de ser uma perturbação somente, né? Deixa de ser algo que me obriga a mudar para me impossibilitar de mudar, aqui já num nível de espécie, né? E daí, então, bom, existe a destruição, né? Nós humanos somos especialistas em criar esse tipo de interação. É importante a gente perceber que essas modificações ambientais, né, elas vão incidir em nível de uma espécie, mas também elas incidem em nível de unidade, né? Então, cada unidade, né, ela vai ter uma forma diferente de reagir a uma modificação, né? Nessa relação, nessa dança com o ambiente, as unidades elas têm pequenas detalhes de forma de reação, né? Então, isso vai corresponder à sua própria estrutura, à sua forma de manifestação. Então, nisso, né, nessa relação, nessas pequenas diferenças é que pode se criar, então, esses novos caminhos, porque cada um vai reagir. Então, o que para um pode ser destrutivo, né? Para outro pode ser simplesmente um estímulo para uma modificação que já estava ali latente. Então, o acoplamento estrutural, né, a gente pode dizer que é uma dança, né, uma dança de perturbações mútuas, né, entre o ambiente e a unidade. Então, a presença daquela unidade no ambiente, ela provoca uma série de modificações do ambiente. Essas modificações do ambiente provocam perturbações da unidade, que muitas vezes vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua fisiologia, vai mudar a forma de interagir, né? E uma coisa vai provocando a outra, né? Até que surgem muitas vezes as bifurcações. Então, as interações, elas provocam mudanças, né, estruturais que se tornam seletivas. Então, algumas mudanças estruturais, elas vão servir super bem para alguns ambientes, né? E outras vão desaparecer porque elas não se adaptam àquele ambiente, em algum momento se rompe a possibilidade de interação. Daí eu trouxe esse beija-flor, né? Então, se a gente poder perceber o biquinho do beija-flor, a linguinha dele, não são todos os pássaros que são assim, né? Na realidade, o beija-flor, o voo do beija-flor, a forma dele voar, o tamanhinho dele, tudo isso são formas adaptativas a um tipo de ambiente, algo específico, e que tornam um beija-flor e não um outro pássaro, né? Se bem que todos os pássaros vão ter um ancestral em comum. E se a gente for lá bem lá atrás, a gente vai ver que todos os pássaros vão ter muito lá atrás, né? Uma deriva que vem a partir dos dinossauros, né? Então é muito interessante ver que a partir de uma deriva tão diferente a gente vai chegar
num pássaro com um nível de adaptação e de acoplamento, né? Como é o beija-flor, que vai ter toda uma relação com as plantas e com a polinização também, é muito interessante. Então, pessoal, eu vou convidar vocês para a gente agora ver, né, um pouquinho, um vídeo que eu acho bem importante. Eu estava falando para vocês sobre a questão da, da, do, dos ciclos de extinção, né, em massa, e teve um primeiro ciclo, né, que a gente chama de, que foi uma crise de oxigênio, né, que não tem nada a ver com a crise que a gente está passando agora, né, e que foi o primeiro ciclo de extinção em massa, e o quanto, né, nesse momento existe uma adaptação, né? Um nível de adaptação e uma questão seletiva super importante que dá, na realidade, o aspecto que a gente tem hoje no planeta, né? E a própria nossa respiração que está ligado a essa questão. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Eu vou passar 2 filminhos, tá? Porque daí tem uma metáfora. Quero falar dessa metáfora agora, porque daí depois a gente já passa os 2 filminhos direto, né? Então, que é uma metáfora que o livro traz sobre a questão da deriva, né? Que eu achei bem interessante. Eu vou contar um pouquinho isso para vocês, e daí depois a gente vê os 2 filmes, porque um tem a ver com aquele primeiro, com que eu estava falando a respeito do beija-flor, né? E da extinção em massa, e o segundo, esse aqui tem a ver com a questão da deriva, né? E tem um vídeo bem bonito sobre isso também. Então, a metáfora que o livro faz, né, inclusive eles têm uma figura que eu não consegui, assim, na internet, a figura, mas eu vou contar para vocês. Então, eles fazem uma metáfora sobre uma pessoa que está no alto de uma montanha, no alto de um penhasco, e deixa cair gotas d'água, né? E essas gotas d'água, elas vêm como que marcando, né? Como se elas pudessem desenhar na pedra desse penhasco, no paredão do penhasco, né? Então, é como se estivesse ali em cima pingando, né? Então, o que a gente acha que pode acontecer, né? Tem a gravidade, essa gota vem descendo. Só que o que eles dizem? Nem todas as gotas, né, vão ter o mesmo peso, nem todas as gotas vão encontrar o mesmo ambiente exatamente uma da outra. Então, pode ser que uma gota seja mais levinha, outra mais pesada. Então, essas 2 gotas, elas não vão cair diferente, da mesma forma, né? Não vão fazer a mesma trajetória. Pode ser que uma gota, lá no meio da descida dela, bata um vento, e daí ela vai desviar um pouquinho. Então, com essa metáfora, né, eles fizeram, vocês podem olhar no livro, né? Então, tem um desenho, né, disso, desse lugar onde vai caindo a gota e dos desvios, né? Os desvios de acordo com a característica do ambiente quando cai a gota, e o desvio que tem a ver com algumas características da gota que são diferentes de outra. Então, a trajetória que cada uma faz vai depender de todos esses fatores. Então, eles usam essa metáfora para explicar justamente a evolução, né? Então, de que tudo parte de um primeiro ser, né? Do surgimento da vida, mas que as diferenciações têm a ver com as características que vão se formando de cada uma das unidades que vão surgindo, unidades unicelulares que vão surgindo, e que vão fazendo pequenas variações, que vão fazendo com que vai fazendo trajetórias diferentes. À medida que essas trajetórias diferentes vão se afastando, novas trajetórias vão ocorrendo a partir daquelas outras unidades, como se a partir daquele local, daquele lugar onde se
onde se fez uma bifurcação, surgisse outras 2 gotinhas que têm características diferentes e que vão para outros lugares. Então, eles exemplificam assim a questão da evolução, né? E eu achei bem bonito porque faz bem a característica de que existem unidades que são diferentes e um ambiente que se diferencia, e dessa dança entre o ambiente e as características de cada unidade que vai se fazendo a evolução. Então, para finalizar, eu vou passar esses 2 vídeos que vão falar exatamente sobre esses 2 aspectos que eu mencionei, tá? Daí a gente não precisa voltar para a apresentação. Deixa eu sair um pouquinho daqui. Vamos ver. Então, vamos ver para essa questão do oxigênio, né, pessoal, que eu acho... Essa história eu acho muito mágica, ela está no livro do Capra também, né, que fala sobre isso, o Teia da Vida, ele relata essa história, foi a primeira vez que eu tive contato com essa história, e eu acho muito mágica sobre justamente a questão da autopoiese, da capacidade adaptativa e da evolução das espécies, a partir desde as unidades unicelulares. Então, vamos partilhar. Comportamento de energia e a matéria em todo o universo, a biologia se limita a apenas um planeta entre os bilhões existentes. Ainda assim, essa vida é capaz de efeitos de escala planetária, o que para o universo pode representar muito pouco, mas para o planeta pode ser uma diferença perpétua. Uma única definição do que é a vida pode não ser algo simples de se obter, mas nós temos uma que a maior parte das pessoas parece concordar. Todo ser que contém ao menos uma célula é considerado vivo. E aí nós incluímos não só os humanos, mas também todas as bactérias, desde as mais simples vivendo na escuridão profunda dos oceanos, até as mais chamativas formando mantas verdes na superfície dos oceanos, que podem ser vistas na estação espacial aplicando-se o mínimo zoom. Essas são as cianobactérias, que existem na Terra há mais de 3 bilhões de anos e que, assim como as plantas, são capazes de realizar fotossíntese. Elas conseguem converter a luz solar em energia química, captando carbono nesse processo. Sim, todo ser vivo precisa captar átomos do ambiente para construir suas próprias moléculas. Nós captamos carbono ingerindo outros seres vivos. As cianobactérias captam carbono direto da atmosfera, colocando para dentro o gás carbônico. Só que, lógico, todo o processo gera seus resíduos. E um desses resíduos da fotossíntese é o gás oxigênio, o mesmo que nós usamos para viver. Se hoje nós temos quase 20% da nossa atmosfera composta por oxigênio, nós devemos isso às cianobactérias. O processo de respiração celular aeróbica, que é o que usa o oxigênio, permite que a gente quebre moléculas complexas baseadas em carbono e use a energia ali contida para manter o nosso metabolismo funcionando, assim como os nossos músculos e cérebro. O cérebro é realmente uma coisa maravilhosa, pena que nem todo mundo usa o seu. Só que o que nos mantém vivos também é uma das razões do porquê nós morremos. Ao mesmo tempo que o oxigênio é essencial, ele também é responsável pela nossa decadência com o passar dos anos, pois ele é altamente reativo e produz nas nossas células resíduos que acabam danificando as estruturas celulares. As nossas células possuem todo um aparato molecular de defesa para se livrar desses resíduos, mas nenhum processo é perfeito, e com o passar dos anos, essa falta de perfeição cobra o seu preço. Mas mesmo que seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre como o oxigênio aos poucos mata seres humanos, espera só até eu começar a contar a história de como o oxigênio quase aniquilou toda a vida na Terra. E não, eu não tô brincando. Essa história nos leva até mais ou menos 2,5 bilhões de anos para o passado, quando um desastre de proporções planetárias eliminou quase toda a vida na Terra, justamente quando o oxigênio começou a ficar presente em maiores concentrações na atmosfera, trazido pelas cianobactérias. E é exatamente isso. Você não ouviu errado.
As cianobactérias foram as causadoras de uma das grandes, talvez a maior extinção em massa do planeta, que é conhecida como o Grande Evento da Oxigenação. Esse evento mudou completamente a história da Terra, alterando a atmosfera para sempre, a temperatura e a diversidade da vida. Quando a vida surgiu na Terra, a nossa atmosfera não tinha oxigênio. Então toda a vida tinha um metabolismo anaeróbico. Os primeiros seres vivos não só não precisavam do oxigênio, como morriam na presença dele. Mas a vida se adapta e novos seres aparecem. E esses seres carregam mudanças. Uma das mudanças foi liberar oxigênio como resíduo, para total desespero daqueles que não podiam nem sonhar com a possibilidade de um ambiente rico em oxigênio. No começo, esse oxigênio foi se ligando ao elemento ferro, enferrujando o ferro dissolvido na água, que começou a se acumular no fundo dos oceanos. Essas camadas alaranjadas são hoje encontradas em rochas que lá no passado eram parte do leito oceânico e que hoje estão aqui na superfície com a gente. Então, por muitos anos, as cianobactérias existiram sem que o oxigênio ficasse livre. Mas em um momento, depois de milhões de anos, o ferro dos oceanos já estava saturado, e sem mais ferro para se ligar, o oxigênio começou a se acumular na água e dela passou para a atmosfera, onde começou a se acumular. Enquanto se acumulava na água, o oxigênio tornou esse novo ambiente um lugar completamente tóxico para a maior parte da vida na Terra, e provocou uma extinção que pode ter matado 99% da vida existente naquela época. Enquanto isso, na atmosfera, o oxigênio se associava ao metano, um poderoso gás do efeito estufa, e gerava o gás carbônico, um gás bem menos poderoso. Isso fez com que a retenção de calor no planeta diminuísse, fazendo com que a temperatura na Terra caísse drasticamente. Essa queda fez com que as camadas de gelo começassem a cobrir mais a superfície do planeta. Com mais superfície coberta por gelo branco, mais calor era refletido e ainda mais frio ficava o planeta. Só que o tempo passou. A atividade vulcânica ainda continuava na Terra, e depois de alguns milhões de anos, o efeito estufa voltou a manter a Terra mais quente, o que derreteu as camadas de gelo da superfície. E nesse meio tempo, o oxigênio também foi o responsável por reagir na atmosfera e formar o gás ozônio, que reflete radiação ultravioleta. Essa radiação, os raios UV, interferem muito na manutenção da integridade do nosso DNA. Ao mesmo tempo, a evolução biológica não parou, e mudanças que apareceram nos poucos sobreviventes fizeram com que eles fossem capazes de usar esse oxigênio em benefício próprio. Eles foram capazes de fazer pela primeira vez o que todas as células do nosso corpo fazem hoje. Eles respiraram. O grande evento de oxigenação foi terrível para a vida na Terra na época, mas também foram as consequências desse evento que permitiram que a diversidade da vida se expandisse como nunca. Agora os seres vivos não só conhecem um processo de liberação de energia altamente eficiente, que é a respiração aeróbica, como também têm um planeta com temperaturas amenas e protegidos da radiação UV. Hoje são poucos os seres vivos na Terra que não respiram oxigênio. Esses seres estão muito bem representados vivendo dentro de nós, nos nossos intestinos, onde a concentração de oxigênio é baixíssima ou até nula. Todo o resto da vida na Terra respira. Nós respiramos, plantas respiram, fungos, bactérias, todos respirando oxigênio. O lucro energético que nós temos compensa muitos prejuízos. Mesmo que no final nós tenhamos perdas, incluindo a nossa intoxicação, nós vivemos o suficiente para nos reproduzirmos. Sim, uma única espécie é capaz de mudar todo um planeta, como aconteceu no passado. Se essa história parece engraçada, eu acho que é porque ela soa bastante com, quem sabe, nós mesmos. Parece que estamos vivendo essa mesma história no momento. A atividade de uma espécie alterando o nosso planeta. Uma garantia nós temos. Depois de um evento que altera o planeta como um todo, um grande evento de extinção vai se seguir. O que não dá para garantir é o que vai acontecer depois da extinção. O mundo pode voltar a ser ocupado somente por seres unicelulares, por exemplo. Humanos ou mesmo uma vida pluricelular pode nunca mais voltar a existir no planeta. E afinal, o universo não permite que nós vivamos para sempre. O importante é que hoje, graças àquelas cianobactérias lá do passado que produziram oxigênio e praticamente dizimaram a vida na Terra, nós temos a capacidade de assistir esse vídeo e agradecê-las. Nós só estamos aqui hoje por causa das cianobactérias. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, a gente já estourou o tempo, mas o próximo vídeo é bem curtinho, tá? E é com Carl Sagan, que é um cara maravilhoso, é um filme antigo, tá? Mas eu acho que vale. Mudou a tela para vocês, pessoal, ou só mudou para mim? Tudo certo? Já está com a tela do Carl Sagan ou não mudou? Sim, tá ok. Tá bom, então vamos lá. Sim. Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta.
Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubuzucos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente.
Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos.